Estou aqui no bairro da Taquara, aqui no Rio de Janeiro, e vejo uma notícia que me assustou. É uma notícia rotineira, não é nenhuma novidade, mas diante de uma repercussão que teve semana passada, não tinha como não se surpreender diante de uma tese feita pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que os menores que foram liberados pelo STF a pedido deles, os 400 menores, eles dificilmente voltariam a delinquir, a cometer ilícitos penais. Para você entender é o seguinte: 400 menores infratores, eu não posso falar que é vagabundo, senão o bandido aqui sou eu, eles foram liberados da medida socioeducativa, porque eles não podem ser presos, porque está lotado ali a unidade ao qual eles estavam, e com isso foram liberados com uma justificativa banal, dizendo que eles cometeram crimes de baixo potencial ofensivo. Senhores, crime de baixo potencial ofensivo não prende nem um marmanjo de 30 anos, muito menos um garoto de 15 anos. Um crime de baixo potencial ofensivo não prende ninguém diante, infelizmente, da Lei 9.099. Então, esses menores, que são pessoas que cometeram tráfico de drogas, cometeram roubo, cometeram crimes inaceitáveis e até hediondo, eles foram liberados, 400, e, para surpresa minha, vamos dizer, uma surpresa, né, que diante da tese da Defensoria Pública, eles foram liberados no domingo, e na segunda-feira, um já foi preso pela Polícia Militar cometendo um roubo. Olha isso, pessoal, o que adianta? E foi aqui na Taquara que eu vi a notícia agora. O que adianta a polícia trabalhar pra caramba? O que adianta a polícia dar a vida pela sociedade? O que adianta o policial viver prendendo marginais se a justiça solta? E a culpa é da polícia? Aí você é assaltado, aí reclama: ué, cadê a polícia? Mas o cara que te assaltou possivelmente já foi preso 10, 15, 20 vezes. E a polícia fazendo o seu papel e a justiça liberando, com uma justificativa: eles não podem ficar numa cela tão apertada, eles não podem ficar na sociedade. Eles não podem conviver com seu filho, eles não podem conviver com os trabalhadores. Nós não podemos ser rato de laboratório na mão de tese desses loucos que veem, que enxergam no marginal pessoas inocentes, como se o culpado fôssemos nós. Como se a gente tivesse cometido um pecado imperdoável e a gente tem que ficar submetido a esses menores infratores. É de uma lástima gigante esse laxismo penal, esse dramichismo empregado no judiciário. O que adianta a polícia prender? Daqui a pouco estou de serviço. Possivelmente, hoje é quarta-feira, amanhã é feriado, então possivelmente haverá uma prisão, haverá uma ocorrência. E sabe o que vai acontecer? Vai ser mais um dia meu perdido na minha folga para ir depor. Vai ser mais um dia eu atrasando minha saída, vai ser mais um dia eu arriscando a minha vida, arriscando até a minha liberdade, porque tudo que a gente faz é submetido a um critério bastante subjetivo pelo Judiciário e Ministério Público para saber se eu andei na linha ou se eu desviei um pouquinho, se eu dei um tiro a mais, se eu falei um pouco mais de forma ríspida, se eu abusei da minha autoridade, porque tem audiência de custódia, né? Audiência de custódia, se o bandido falar que eu bati nele, já é instaurado praticamente automaticamente um inquérito contra mim, ainda que eu tenha feito tudo de forma perfeita, mas a palavra do bandido infelizmente vale muito mais do que a palavra do policial em muitos casos. Então isso vai gerando uma angústia muito grande em mim. Estou aqui na Taquara, não sei se eu estou sendo vigiado por algum bandido, não sei se eu vou morrer. Eu só sei o seguinte: o que ele fizer contra mim, a pena em face dele é bastante pífia. Então, pessoal, o maior motivo hoje das pessoas serem pessoas sem escrúpulo, sem respeito,
das pessoas assaltarem, das pessoas cometerem atrocidades, sabe qual é? É esse judiciário que desrespeita a sociedade brasileira. São essas leis que enxergam no marginal vítimas e trabalhadores como esse rapaz aqui, esse negro trabalhador, essa hora no sol. Infelizmente a lei enxerga nesses trabalhadores culpados, como se nós fôssemos os responsáveis por aquelas pessoas pegarem numa arma e assaltar as pessoas de bem. E infelizmente advém também um discurso racista, injurioso, racial. Ah, mas ele está preso porque ele era pobre, porque ele era negro. Não, eu sou radicalmente contra esse discurso de falar que ele está preso porque ele é negro e pobre. Ele está preso porque ele é um bandido, porque a maioria, a gente vê aqui os negros brasileiros, a maioria dos negros e dos pobres são pessoas vinculadas à moralidade, vinculadas ao certo. A maioria dos negros e pobres dessa sociedade, 99% são pessoas boas, decentes, exemplares para todos nós. E quando o negro e pobre comete um crime, vem a mídia e generaliza todos os negros e pobres. Isso sim é racismo, isso sim é preconceito. Não é porque a pessoa é negra e pobre, ela tem que ter uma subjeção do Estado falando que o crime que ela cometeu foi oriundo diante da sua raça. Como se tivesse raça, né? Porque não existe raça, existe uma espécie que é humana. Então fica aqui o meu discurso espontâneo, fica aqui meu discurso que soa aqui para mim como desabafo, como policial militar, de saber que os bandidos que eu prendo solto pelo judiciário com uma justificativa que eles não podem ficar numa unidade socioeducativa quando está lotada. Eu, policial militar, e minha família que não pode ficar submetido a esses marginais. Desculpa, a esses menores infratores, para que daqui a pouco eu não ser julgado como bandido, porque soei aqui, falei e dissertei uma palavra que não pode falar deles. Fica aqui o meu comentário. Meu nome é Gabriel Monteiro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, para que a nossa voz seja grande na nossa sociedade. Infelizmente a esquerda imperou muito tempo no Brasil, e as medidas penais, as medidas normativas dessa esquerda maligna ainda está em voga do Brasil, e nós vamos lutar para revogar. Grande abraço, pessoal. Gabriel Monteiro.